Pessoal, aqui eu vou apresentar para vocês uma função nativa, né, da Siemens, que é essa RampSock. O que essa RampSock faz? Né? Aqui, né, primeiramente, né, a gente é informado aqui sobre as CPUs, os firmwares que suportam a execução dessa função. E essa função nada mais é que uma função nativa para realizar o cálculo de uma rampa, né, uma rampa aí de aceleração ou desaceleração, né, que a gente pode utilizar tanto para set points, né, quanto para várias outras funcionalidades. Então aqui ela explica, né, como que realiza o cálculo, né, dessa função. Então aqui é interessante, né, dentro dessa documentação da Siemens aqui, vocês darem uma explorada, uma estudada, mas aqui tem todas as informações e eu vou mostrar para vocês aqui, né, online, como que funciona essa função, né? Aqui, para podermos instanciar, nós vamos aqui em Instructions, né? Vamos fechar aqui, vamos em Technology, em PID Control, Auxiliar Functions, e ela está bem aqui, ó, Ramp Function Sock. Então eu vou instanciar ela aqui, ela cria uma instância, né? Eu vou dar um OK aqui, mas eu já vou usar essa que já está instanciada, porque já está toda apontada. E essa função, né? Eu vou descarregar aqui, ela tem uma DB, né, própria, e essa DB própria é onde nós vamos realizar as configurações necessárias para ela funcionar. Então aqui eu vou descarregar a função, mas a gente pode observar aqui, ó, que a rampa DB1, que é a DB15, é justamente essa instância que nós acabamos de instanciar. E a que nós vamos trabalhar é essa aqui, a DB13. E onde a gente consegue visualizar isso? Dentro aqui da árvore do projeto, nós vamos vir em Program Blocks, System Blocks, Program Research, e ela está aqui, ó, ramp sock DB. Então nós vamos clicar nessa DB, eu vou clicar nessa que já está instanciada aqui, porque vai ficar mais fácil de observar. E aqui nós temos uma série de parâmetros que nós temos que configurar para essa função funcionar. A parte de enable e output nós vamos endereçar aqui fora, mas o que importa aqui para poder fazer a configuração é aqui, ó, em user data, nós temos aqui esse array de 50 posições desse data type, né, de aux fct ramp. Então aqui nós vamos definir os pares ordenados, digamos assim. Então, por exemplo, eu quero que a rampa comece em zero, o start value aqui em zero. Então é importante ler aquela documentação para explicar tudo, mas eu vou resumir aqui. Então start value vai iniciar em zero. Então eu quero que o próximo ponto ela vai para 2, permaneça durante um segundo. O ponto 2 eu quero que ela vá para 6 e ela permaneça durante 2 segundos e eu preenchi esse vetor até o índice 10, que eu quero que ela chegue em 54 e permaneça em 54 durante 10 segundos. Então aqui a gente configura esse user data. Esse working data aqui a gente não deve realizar configurações, é a DB que ele usa internamente para poder realizar os cálculos. E aqui em erro mode, start mode e stop mode, nós temos esses inteiros aqui, um minuto, deixa eu abrir aqui, opa, deixa eu abrir a documentação novamente. Nós temos essas funções aqui, esses modos de funcionamento aqui, tá aqui embaixo. O behavior, aqui ó, start behavior, então o start mode 0, start mode 1, o 2, então não vou entrar em todos os detalhes, aqui tem os stops, né, leem essa documentação, que aqui nós vamos, né, executar. E aqui o cycle time, nós temos o enable measure automático, então está habilitado para ele medir automaticamente. E aqui nós temos o valor da interrupção, que nós estamos rodando essa função dentro dessa interrupção aqui, ó, PID control nível. E essa interrupção, ela tem uma interrupção aí de 100 milissegundos, então que é justamente o que nós estamos observando aqui. Então está em automático, né? E como que nós vamos executar esse bloco? Né? Como eu havia dito, eu já coloquei, né, os valores aqui dentro desse array para realizar o cálculo. Criei essa DB auxiliar chamada datablock1, que é essa DB14. E aqui basicamente eu só apontei as variáveis de entrada e saída. Então aqui o enable ele está em true, então eu vou colocar ele para false. E assim que eu coloco ele para false, a gente pode observar que a saída ficou retentiva
né, a saída que eu já havia realizado o cálculo antes, que é o 54, que é aquele, o index 10 no nosso vetor. Então eu vou dar um pulso, um enable, e aqui a gente consegue observar que ela já está realizando o cálculo. Então aqui ela está no índice 4 do nosso vetor, o valor atual é 18, o tempo total estimado aqui são de 55 segundos, já se passaram, né, ainda está faltando esse tempo para a execução de cada passo, né? Aqui o tempo total que está faltando e aqui é o remaining time point. Então aqui nós temos todos esses indicadores, aqui ele indica qual que é o próximo passo. Se eu quiser que ele pule para o próximo passo, eu venho aqui, ó, em dou um next, mas eu não vou fazer isso, vou deixar ela completar. E aqui está faltando, né, 7 segundos para ele chegar em 54, que era o valor final. Então vamos aguardar aqui. E aqui a gente pode observar que chegando em 54, no vetor de index 10, ele mantém o valor, porque nós configuramos aqui esse comportamento, mas ele pode operar de outras formas. E aqui a gente pode observar dentro de user data que ele alcançou, né, o valor total de 54, e se nós formarmos o tempo de 1 a 10 aqui, nós temos esse tempo total de 55. Então, né, aqui é só a apresentação mesmo dessa funcionalidade, dessa função nativa, que facilita muito, né, a realização de cálculos, né, cálculos de rampa, de aceleração, desaceleração, e ela já está, né, validada, né, estruturada e possui, né, segurança, né, porque eu posso definir que se eu desabilitar aqui, eu quero que ele mantenha o valor, quero que ele zere, eu posso definir um valor de saída, porque, por exemplo, se eu desabilitar, eu quero que ele jogue esse valor. Então tem uma série de funções, né, que, como eu havia dito, eu, eu sugiro que vocês deem uma lida para aprender mais sobre essa função, mas de forma geral é isso. E eu tenho esse comportamento, né, como eu disse, ajuda demais na realização aí de cálculos de rampa. Beleza? Então, até a próxima, pessoal.